Ela perambulava pelas ruas da cidade de Goiás. A sua origem ninguém sabe ao certo. Dizem que era protegida de Cora Coralina. Nos cabelos carregava grampos e sobre os ombros uma trouxa e alguns mistérios na cabeça. Hoje vamos contar um pouco da vida e das histórias desta personagem conhecida pelos moradores da antiga capital como Maria Grampinho. E quem vai falar sobre Maria Grampinho é a historiadora e doutora em educação, a professora da Universidade Federal de Goiás, Diane Valdez. Ela que é autora do livro infantil O que Teria na Trouxa de Maria. Olá, professora, muito bom ter a senhora com a gente aqui. Obrigada, Enzo. Quero agradecer o convite de estar aqui na TBC Memória para falar sobre a memória de Maria Grampinho, né, e de todos esses lugares que ela circulava na cidade de Goiás. Professora, já vou ser direto na primeira pergunta. O que tinha na trouxa dela? A senhora conseguiu descobrir? Essa é a pergunta que todas as pessoas fazem, né? E eu costumo devolver. O que você acha que tinha na trouxa da Maria? E é interessante nesse diálogo com as crianças, quando eu vou conversar nas escolas, essa é a primeira pergunta que surge. Quando eu devolvo, as respostas são plurais, elas são imensas, são gigantes, são bonitas, são poéticas. Então, acho que eu não preciso dizer o que eu acho que tinha na trouxa de Maria. Vale o mistério aí, né? Vale muito. Vamos contar, então, quem foi Maria Grampinho, quando ela nasceu, quando ela morreu, enfim. Então, é muito difícil nós na história contemplarmos isso de uma forma determinista, né? Por exemplo, na casa de Cora tem um registro de batismo, mas é um registro de batismo que já foi feito bem depois, né, que a Maria Grampinho nasceu. Então lá, data do início do século XX, e dão um nome para ela, né? Então isso pode ser uma construção que a gente chama de construção na história. Não sabemos se na realidade esse nome, né, que é Maria da Purificação, um nome católico, um nome cristão, né, corresponde, né, à história de Maria. Maria tem mistérios. E a própria circulação ou a apropriação dela na cidade, são poucas pessoas que conhecem, a maioria já conhece a Maria Grampinho mais adulta mesmo, né? Você citou aí Cora Coralina e aqui no seu livro, né? Ela dormia na Casa da Ponte, na Casa Branca com flores em suas largas janelas verdes. Tem um jogo aqui com a Casa da Ponte de Cora Coralina. Sim. Qual que era a relação dela com Cora? Sim, ela dormia, né, no porão da casa de Cora, ela circulava pela cidade, né, e o porão era o lugar que ela se localizava, que permanecia durante as noites, sobretudo durante as noites de chuva. Então tinha uma relação com a poetisa, inclusive Cora fez 2 poemas para Maria Grampinho, né, Coisas de Goiás e Maria, né, que são poemas belíssimos, e onde ela conta um pouco dessa relação e da proximidade que ela tinha com a Maria Grampinho. Agora, falando em Cora, ainda na relação com ela, vou fazer um trocadilho com Cora também. Maria Grampinho era uma mulher do século passado, mas que nasceu ainda com a mentalidade, a sociedade dela do século XIX. E ela era mulher, preta e, para a sociedade preconceituosa, louca, né? Porque andava sozinha na rua. Como que era? O que tem de levantamento sobre esses preconceitos todos contra ela? É interessante se trazer um pouco essas perspectivas, porque toda cidade que teve escravidão mantém um ranço do racismo, né? E a cidade de Goiás não é diferente. É uma cidade que discrimina, como muitas outras, né? Mas a questão do racismo é uma questão que pega, que é muito forte. E Maria Grampinho é uma mulher abandonada, né? Ela é abandonada pela sociedade, ela é abandonada pela família que possivelmente foi abandonada pela sociedade. Ninguém vai para a rua porque quer. Né, porque é exótico viver na rua ou porque é bonito catar grampo, né? Então, a Maria Grampinho tinha essa questão da pobreza que a gente não pode perder de vista, né? Uma mulher negra, uma mulher abandonada, uma mulher silenciosa, né, que pouco falava, né, que guardava seus mistérios, suas dores, né, que perambulava pela cidade e era tratada como um objeto exótico.
Eram poucas as famílias que recebiam a Maria Grampinho, né, para dar comida, ou para dar atenção, ou para oferecer cuidado, né? A maioria ela era motivo de chacota, né, era motivo de perseguição das crianças, né, era motivo de deboches, né? Então isso mostra o lugar de uma pessoa, né, que no livro ela é a protagonista da história. Ela é uma mulher negra, ela é uma mulher abandonada, mas ela é protagonista de uma história que conta sobre uma cidade, ela que nos conta sobre uma cidade que tinha acabado de ganhar o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, né? Quando eu escrevi esse livro foi em 2000, né? Quando eu escrevi a história da Maria Grampinho foi em 2000, então é ela que conta a história, não é a elite branca da cidade que conta. E aí tem uma coisa interessante que quando eu fui escrever a história da Maria Grampinho, eu perguntava para muitas pessoas. Eu lembro que uma pessoa falou para mim assim, por que você vai escrever a história dessa mulher negra, dessa doida, né, dessa louca? E aí eu disse que eu ia escrever porque uma cidade é composta de todas as pessoas, inclusive as pessoas que a cidade quer esconder. Então, que seria um grande motivo para eu colocar a Maria Grampinho como a pessoa principal em um livro para crianças. Hoje, a sociedade vilaboense aceita melhor ela, Maria Grampinho, como parte da memória imaterial? Sim, eu acredito que sim. Mas eu creio que a partir de 2000, quando o livro saiu, mas juntamente com o livro, a Helenísia Mata, que hoje é vereadora, né, pelo Partido dos Trabalhadores em Goiás, ela criou uma grife, que chamava Grife Maria Grampinho. Ela é uma mulher negra, né, e ela criou uma grife que fazia roupas com a Maria Grampinho. Então foi bem paralelo o livro, né, e a Maria Grampinho, e a grife que a Helenísia criou. E depois também com a Associação Coralinas, né, que tem essa proposta de visibilizar as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres que são escondidas. Então, a Maria Grampinho, por exemplo, hoje ela está na porta, no mercado, né? Na porta tem uma imagem dela feita de cerâmica, né? Que ela está na porta da livraria e da Associação das Coralinas. Né? E do outro lado está a Leodegário de Jesus e a Coralina, e a Cara Coralina. Então, isso é muito bacana, né? Que é um desvelar e trazer para a cidade, né, todas as pessoas, porque todas as pessoas constroem a cidade, né? Não é uma elite branca, masculina, que constrói a cidade. Maria Grampinha andava com a trouxa sobre sua cabeça. Maria Grampinha andava com a trouxa sobre sua cabeça. Muita gente pensava que ela era louca, mas ela não tinha nada de louca, ela só que era calada. Andava na cidade inteira, principalmente naquela avenida ali da beira do rio. De um tempo para cá, a gente está trabalhando com ela para ela ser uma Maria mesmo, como qualquer outra, não discriminada. Porque ela era mulher, né? Mulher negra, então acho que já sofreu muito discriminação, só por isso, né? Por ser mulher negra, a gente já carrega um peso, né? Nós não confeccionamos ela de peso de porta, porque geralmente era só mais o peso de porta, então aí a gente não quer mais esse peso para ela, que ela não vai ser peso de porta, porque a gente não faz a cora no peso de porta. Agora, o próprio nome já diz, Maria Grampinho, ela andava com grampos na cabeça e ela gostava de colecionar botões, ela tinha, parece que um dom mais estético, artístico, como que era isso? Isso é uma característica de outras pessoas que vivem na rua, né? Eu sempre pergunto para as crianças, vocês acham que é bacana morar na rua, né? Então, quem mora na rua sempre parece, né, buscar algo que faça que apareça. Né? E a Maria Grampinho com os botões nas roupas, né? Com o grampo no cabelo, com as fitas coloridas, né? Com a roupa colorida, talvez fosse uma forma dela ser visibilizada pela população. E aí a gente vai ver outras, né? Outras pessoas que hoje a gente fala moradores de rua, mas nas cidades pequenas, geralmente, acho que todo mundo lembra de alguém que passava, por exemplo, com sacos, com cachorros, né? Mas sempre procurando se proteger de alguma forma e aparecer pelo fato de não ser visibilizado. Vamos voltar a falar do livro aqui, da ilustração da sua parceira no livro, que foi a Alda Miriam Ribeiro, né? Que é um livro infantil que, é lógico, como todo livro infantil, tem que ter muita ilustração. Como é que foi esse processo de criação? Porque eu acredito que a obra acaba sendo das duas, né? Acho que a obra é de três, né? Tem quem escreve, né? Tem quem ilustra e tem quem faz a arte final.
né? Então são são duas amigas, eu e Alda, e mais o Marcos Lotufo, que fez a arte final do livro, né, da Oficina Gepeto. Então foi um encontro muito feliz, né, porque um encontro de juntar nossas artes, nossas formas de expressar num livro. A Alda, quando a história saiu antes de ser publicada, a Alda já tinha pensado, eu já tinha convidado para escrever, ela foi para Goiás várias vezes, ela fotografou, observou, olhou o andar lento de Maria, então tudo isso está na ilustração da Alda Mira, que é uma pessoa extremamente competente, sensível, delicada, né? Ela trabalha a Maria Grampinho no linho, com bordados, com pinturas, com miçangas, então ela traz as cores da Maria Grampinho nas ilustrações. E o Marcos Lotufo pega essas ideias todas, né, junta o texto com a ilustração e faz um livro dentro do livro, né, pega o linho, coloca dentro do livro e faz uma outra arte. Então ficou sensacional, é um encontro de amigos, né, um encontro de 3 pessoas que se gostam. Professora, enquanto a senhora respondia, eu aleatoriamente aqui abri 2 páginas do livro. Caminhava devagar com suas muitas saias, conversando com seus botões e limpando seus mais de 100 grampos. Com seus botões, tem alguma relação de, entre aspas, loucura e ficar voltada no mundo dela mesma? A gente fala muito, né? Estava conversando com meus botões, né? Eu acho que é uma forma figurada de falar, né? Eu coloco a Maria Grampinho como uma pessoa silenciosa como ela era, né? Mas ao mesmo tempo reflexiva, né? Importante, que tinha uma história, que ainda essa história não saia, que essa história não que seja subjetiva. Ela tá lá. E quando eu falo caminhando lento, né? É Goiás, é a cidade de Goiás. O tempo na cidade de Goiás é lento, ele passa lentamente. Tem a ver com isso delícia. Aqui, ó. Maria adorava suco de cajuzinho com bolo de arroz ou bolo de panela. Delícia. Maria não era nada boba. Isso aqui é bem Vila Boa. Isso mesmo. A Vila Boa tem história, né, dos bobos, né, e pode ser casamento consanguíneo. O Paulo Bertrand também tem uma tese que poderia ser o mercúrio, né, o uso do mercúrio para exploração de ouro. Então tem um bócio, né, que era uma coisa muito comum. Então, e pessoas que tinham problemas mentais e que eram considerados bobos, né, e bobo chamava e bobo ficava. Então, eu fiz questão de trazer algumas coisas, né, desse universo, né, dessa cidade, desse lugar, e Goiás é uma cidade encantadora, mas é uma cidade também, como todas as outras, com opressão, exploração, né, como eu já disse, racismo e outras coisas. Fale brevemente das outras obras suas. Tá. Eu sempre gostei de escrever, né? Sempre fui uma professora que contava muitas histórias. Eu conto histórias até hoje, eu dou aula na UFG, né? Conto história para alunas e alunos das licenciaturas, pós-graduação. Então, a minha primeira experiência foi num concurso. Foi o primeiro concurso que a GEPEL fez aqui em Goiás, né? A agência Pedro Ludovico. E aí eu participei com um livro, com um conto, um texto que chama Os Três Porquinhos Caetitus e Lobo Guará. Né, que é uma paródia, né, do conto europeu, só que aqui no Cerrado. E aí esse livro ganhou o concurso, né, e foi publicado e foi muito legal. E aí eu escrevi um outro sobre Cerrado também, eu gostei muito de escrever sobre bichos. E depois o terceiro foi o primeiro livro de gente, que foi a Maria Grampinho, né, e o quarto foi um livro que eu sou de Mato Grosso do Sul e eu escrevi sobre a Tetê Espíndola num livro que chama A Menina Passarinha. É isso. Ok, professora, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu acho que é muito bom a gente receber pessoas assim que, de fato, estão ajudando a preservar a memória do nosso estado. Eu que agradeço, Enza. Muito obrigada. Valeu. Gostei muito de estar aqui com vocês. TVC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.